sou advogada de formação, estou trabalhando no terceiro setor há mais de 10 anos. Deixei a minha vida profissional de advogada, de escritório de advocacia, para ingressar no terceiro setor. Não, acho que esse está bom. Para ingressar no terceiro setor há mais de 10 anos atrás, no Instituto Alana. E, para quem não conhece, o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil que existe desde 1994 e que começa na cidade de São Paulo com uma atuação de assistência social numa região de extrema vulnerabilidade socioeconômica, num lugar que chama Jardim Pantanal, em São Miguel Paulista, onde os índices de desenvolvimento social são os mais baixos possíveis, e lá o Instituto começa a sua atuação e a trabalhar com aquela comunidade de forma a melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas e também com um trabalho direto com as crianças e adolescentes do entorno. Por volta do ano 2005, 2006, o Instituto começa a olhar para o tema do consumismo na infância e de toda a discussão relacionada à publicidade voltada ao público infantil. E é para falar um pouquinho desse caso que eu estou aqui. Hoje, o Instituto Alana ele cresceu bastante. Para quem tiver interesse em entrar no site, vai conseguir conhecer os programas, os projetos e as ações. Nós temos, hoje, 8, 9 programas, entre outras ações e projetos que nós atuamos. E todos eles, de alguma forma, se conectam pela missão da instituição, que é honrar a criança e trazer uma transformação social, uma transformação positiva. E eu vou contar aqui do projeto. Ele começa chamando Projeto Criança e Consumo, hoje já mais parrudo. Depois de 10 anos, a gente trata ele como um programa da instituição. E é esse caso que eu vou trazer aqui como um caso de uma atuação bastante forte nessa área de advocacy. E Criança e Consumo começa, então, nesse contexto que eu falei, com o Instituto Alana tendo uma atuação em São Miguel Paulista. E aqui eu fiz uma apresentação que tenta, de alguma forma, trazer os caminhos que são necessários para se considerar uma atuação como uma atuação verdadeira de advocacy, com tudo que uma atuação de advocacy precisa, sem fazer um conceito, sem conceituar ou advocacy. Como a professora Andréia disse, é ainda um conceito que está em disputa e enfim, o olhar da prática pode ajudar, inclusive, a cada um formular o seu entendimento em relação a isso. Então, como que a gente começou o trabalho? Primeiro, pela identificação do tema. Ano de 2005, o Instituto começa a olhar para esse tema, a descoberta do problema, ou seja, o impacto da publicidade voltada às pessoas de até 12 anos de idade, que, de acordo com a nossa legislação, são crianças. Nesse momento, então, a presidente do Instituto Alana, Ana Lúcia Vilela, participa de um evento organizado nos Estados Unidos por essa organização americana, o CCFC. Nessa época, a Ana Lúcia, que é presidente do Instituto, fundadora do Instituto e mantenedora, hoje o Instituto ele vive de um endowment, mas até então ele era financiado com os recursos de pessoas físicas, Ana Lúcia e o seu irmão, principalmente. Nessa época, a Ana Lúcia começa a perceber que, dando aula nas escolas de maior poder aquisitivo da cidade de São Paulo e acompanhando o trabalho do Jardim Pantanal, que o impacto do consumismo, o impacto da publicidade voltada ao público infantil, ele era muito semelhante no extremo da riqueza, no extremo da pobreza. No sentido de que a formação de desejos, a formulação de vontades nas crianças, por conta desse impacto, desse assédio mercantilista, era muito grande. Claro que, na prática, as crianças que tinham uma situação social melhor, elas poderiam, de alguma forma, alcançar determinados produtos, objetos de desejo, e também ter mais educação formal e não formal para lidar com esses anseios do que as crianças no extremo da vulnerabilidade. Mas o desejo, a vontade de ter uma boneca Barbie ou a vontade de comer no McDonald's era igual, semelhante nos dois extremos. Então, ela começa a fazer uma pesquisa para entender se no Brasil existia alguma organização que trabalhasse com esse tema. Mas não encontra uma organização que trabalhasse única e especificamente esse tema, mas encontra fora do país algumas organizações, especialmente nos Estados Unidos, como é o caso do CCFC. Inspirada nesse trabalho do CCFC, ela traz essa ideia para dentro da instituição,
que até então só faziam um trabalho local dentro de uma comunidade, um trabalho bastante tradicional no mundo das organizações não governamentais, que é esse trabalho de assistência social. Então, nesse momento, Ana Lúcia traz a ideia de que, dentro do Instituto Alana, seja criado um programa, um projeto para falar dessa discussão. Então, é nesse momento que eu entro na instituição e ajudo, junto com uma equipe multidisciplinar, com pessoas de formações bastante diversas, a mapear esse tema e a trazer pessoas que, individualmente, de alguma forma, já estavam conectadas com essa discussão. Então, a gente realiza... Nesse momento, a Ana Lúcia realiza o primeiro Fórum Internacional Criança e Consumo, chama algumas das pessoas que individualmente falavam sobre o tema, mas que não necessariamente se conheciam. É quando se tem o início do Criança e Consumo, ainda que não formal, ainda que não totalmente... planejado, né? Então começa a ser planejado. Em 2007 nós organizamos o conselho consultivo do programa, como se fosse um conselho da própria organização, mas é um específico com pessoas profissionais que de alguma forma estavam conectados com o tema do consumismo na infância. Esses são os conselheiros que já passaram pelo conselho consultivo. A maioria deles ainda faz parte do conselho. Os últimos 3 já saíram do conselho. São profissionais da área do direito, da área da educação, da área ambiental, da psicologia, pessoas que estão estudando, professores que, de alguma forma, estão estudando temáticas que são relacionadas à discussão do consumismo e à discussão da publicidade voltada ao público infantil, mas que não estavam atuando de uma forma conjunta, muitos fazendo, potencializando pesquisas nas suas universidades, e que, ao se juntar, deram um respaldo, inclusive do ponto de vista científico, para tudo que nós estávamos falando e fazendo naquele momento. É nesse momento que nós fazemos, então, o primeiro planejamento do nosso trabalho. Então, para fazer esse planejamento, nós tivemos a consultoria de um professor da GV, o professor Paulo Sabag, que nos ajudou a fazer o foco do trabalho do Criança e Consumo, a delimitar esse foco e a criar algumas metas de curto e médio prazo para o programa, o que a gente queria, quem a gente queria ser e o que era o nosso objetivo. Então, nesse momento, e aqui eu trago... em aspas, né, exatamente esse é o texto que a gente fez naquela época. Por exemplo, trabalha para eliminar toda a comunicação mercadológica dirigida à criança no Brasil. Então, esse era o foco que a gente tinha naquele momento, no sentido de que toda a publicidade, não só aquela tradicional que a gente conhece nos intervalos da televisão, da internet, mas também aquelas ações publicitárias que chamam as crianças, que ainda estão num processo bastante peculiar de desenvolvimento, não só físico, mas psíquico também, de que elas não fossem mais alvo desse tipo de mensagem comercial. Então, esse é basicamente o foco. E aí a gente faz esse planejamento, enfim. No ano de 2010, a gente revisita esse planejamento, por entender que a gente já está num outro momento, o projeto já alcançou uma série de vitórias, a equipe também já foi bastante ampliada, e aí, nesse momento, a gente forma a missão do Criança e Consumo, que ela basicamente é fomentar a reflexão da sociedade acerca do tema e acerca dos malefícios que a publicidade pode gerar, sabendo sempre que esse é um tema bastante controverso, que gera bastante discussão na sociedade. A nossa missão, o nosso foco sempre foi suscitar essa discussão, trazer a população, os pais, as mães, especialmente as pessoas que lidam com as crianças, os professores, para olharem e saberem que essa discussão está posta e pararem para pensar sobre o tema. Então, esse é o grande foco, é um foco que de alguma forma, dá razão a todas as ações que nós fazemos desde então. E, nesse momento, então, a gente tenta fazer um mapa de todas as ações que nós fazemos e gostaríamos de fazer, sempre com a criança no centro, mas muito poucas ações direcionadas diretamente à criança. A nossa conversa é sempre com o público adulto, com o público que de alguma forma, está em contato com as crianças. E aí a gente tem um trabalho, que aqui eu vou falar um pouco mais para frente, mas que aqui já dá para ver, que
envolve pesquisa, envolve levar o tema para os formadores de opinião e trabalhar também a incidência no ambiente legislativo. E aí, a palavrinha que hoje ainda é muito mal vista, de alguma forma, não só no Brasil, mas mundo afora, o lobby faz parte da nossa atuação, que a gente também pode traduzir, falar de uma forma diferente, para não soar tão estranho. Quando alguém da tua família pergunta o que você faz, eu faço lobby em Brasília. Então, a gente pode falar que a gente faz incidência política, e o que é isso? Nada mais, nada menos do que a gente exercer o nosso direito, inclusive democrático, de falar com os legisladores, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e também nas agências, em outros órgãos públicos, sobre o tema, sobre a importância da regulação. Ao longo desses anos, nós sempre fizemos isso, de alguma forma, levando a voz da sociedade civil para essa discussão, porque, muitas vezes, o que acontece é que o mercado, que tem muito mais condições de estar presente nessas discussões, está sempre lá, e, muitas vezes, a sociedade civil não tem voz para estar nesses espaços, esses espaços legislativos, esses espaços de política. E, ao longo dos anos, a gente foi tendo algumas vitórias, como essa, por exemplo, uma comissão. Foi quando esse projeto de lei, o 5.921 de 2001, que ele é o mais conhecido nesse tema, mas está longe de ser o único, são diversos os projetos que existem. Quando esse projeto foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados Federais. Esse momento foi muito simbólico para o programa Criança e Consumo, porque foi quando, então, o mercado e a imprensa, enfim, descobriram o nosso trabalho e entenderam que nós estávamos fazendo uma atuação de incidência em relação a essa discussão. E, ao longo dos anos, a gente sempre fez muitas ações dentro do Congresso. Essa aqui também é uma outra. Quando a gente fez um evento, na verdade, um evento simbólico, chamamos todos os deputados a participar, e aí tem a foto de alguns que estiveram lá, de comemoração, infelizmente, de 11 anos de tramitação de um projeto de lei que trata do tema. Esse projeto ele virou mais simbólico, mas outros hoje já avançaram muito mais na discussão, mas ele continua sendo simbólico porque ele foi o primeiro que traz essa discussão e que, de alguma forma, traz um texto bastante restritivo no que toca à questão da publicidade voltada ao público infantil. Então, aí tem alguns deputados que estão lá fazendo falas, defendendo o projeto de lei e falando da demora da tramitação de um projeto. Aqui a gente tem um outro momento, quando nós entregamos assinaturas de apoio à aprovação do projeto de lei, na época, o presidente da Câmara. E aí a gente, nesse momento, 150 instituições de terceiro setor apoiaram esse projeto. O trabalho de advocacy, especialmente porque a nossa missão é fomentar a reflexão, ele precisa muito de comunicação. A nossa atuação na comunicação é sempre muito, muito importante, muito relevante, porque, se a gente quer fazer com que as pessoas parem e pensem nesse tema, a gente precisa conseguir conversar com as pessoas de uma forma geral. Então, a nossa comunicação ela passa por várias, ela acontece de várias formas. Aqui a gente tem alguns exemplos do que a gente faz em relação à imprensa, de uma forma geral, assessoria de imprensa, os programas de televisão, de rádio, jornais, enfim, que a gente já teve presentes. E, ao longo dos anos, a gente sempre teve a intenção de deixar este tema na agenda, em trazer esse tema para a agenda nacional, e, de alguma forma, nós conseguimos fazer isso. Inclusive, alguns anos atrás, o tema da publicidade voltada ao público infantil foi tema de redação do Enem. Então, isso mostra que a gente conseguiu pautar o tema da publicidade no âmbito nacional, levando sempre a discussão para a imprensa, muitas vezes por meio das nossas ações, ou no âmbito do legislativo ou no âmbito do judiciário, em relação à publicidade para a criança. A gente também sempre fez muitos eventos e continua fazendo. Quem tiver interesse, dentro do site do próprio Criança e Consumo consegue visualizar os eventos, os próximos, os passados. A gente está agora às vésperas do Dia das Crianças, que é um momento, esse é um mês em que toda essa discussão do consumo e do consumismo na infância,
ela, de alguma forma, ela se amplia, porque é justamente nesse mês em que as crianças são muito mais bombardeadas do que no ano todo pela publicidade. Então, quem tem filhos, quem tem relação com crianças, acompanha a criança, sabe que as TVs que falam com crianças, os canais segmentados, os canais de internet que falam com crianças, eles têm muito mais publicidade nessas 2 primeiras semanas que antecedem o Dia das Crianças, e que é uma data que se transformou em uma data puramente comercial. Então, é o momento em que a gente fomenta que as pessoas organizem, a gente faz um trabalho de mobilização para que as pessoas organizem feiras de troca, e fazemos também a nossa feira de trocas de brinquedos, que vai acontecer agora no dia 12, lá em São Paulo, no Museu da Casa Brasileira. Mas, enfim, esse é só um exemplo dos vários eventos que a gente faz, e sempre levando informação e conhecimento sobre a discussão. E um marco muito importante ao longo de toda essa trajetória que nós tivemos foi o lançamento dos documentários que nós fizemos. Então, nós fizemos um documentário que se chama Criança, Alma do Negócio, e o documentário Muito Além do Peso, pela Maria Farinha Filmes, que eles estão disponíveis gratuitamente para quem quiser assistir, fazer debates, enfim, pela plataforma do Videocamp, mas também estão no YouTube. Esses documentários, eles conseguiram, de alguma forma, levar essa discussão para muito mais pessoas, porque a equipe é reduzida. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, de vir para cá e bater um papo com vocês, fazer uma apresentação, a equipe faz o tempo todo, Brasil afora. Mas a equipe é reduzida, a gente não consegue estar em todos os lugares que nós gostaríamos, aceitar todos os convites, enfim, às vezes é realmente muito difícil. O documentário, ele leva essa discussão, ele leva essa informação para todos os lugares, seja pela internet ou seja ele fisicamente. E, através do audiovisual, a gente consegue impactar e gerar uma sensibilização sobre o tema muito grande por todo o país. Então, foram documentários que passaram, inclusive, em canais abertos de televisão, como a TV Cultura e TV Brasil, e que, com isso, nós conseguimos levar essa discussão muito mais pessoas. Todos os dias não falte nada na minha vida. Assim seja, graças a Deus. E falta alguma coisa na sua vida? Falta sentido. Instead of shipping in guns and tanks, they're shipping in food, junk food, sugary drinks. A educação física na escola é bom para a saúde da criança, porque na escola do meu filho tem, mas é só teórica. Eu fico até com nojo das pessoas comendo essas coisas. We don't allow drug dealers anywhere near schools either. Cebola? Nobody needs snacks if the entertainment was solid. Coco? You know, kids don't play outside, now they play with their thumbs. Criança gordinha é criança sadia. Não dá pra comer de fruta, salgadinho. As maiores pandemias modernas. Quando a gente abre o pacote, acaba o inteiro. Eu acho que é uma covardia. Atrapalha demais a educação e não se pode culpar o pai por causa disso. Coisas que vão muito além da alimentação. Os alimentos buenos não podem ser caros. A palavra criança foi extinta. Abacate? O desenho sonha por ela. Abacate. We get them now. They have this habit for life. What happens is they die young. End of story. Isso dói? De vez em quando, sim. E aqui, falar um pouquinho rapidamente das parcerias. O trabalho do terceiro setor é fundamental que aconteça em rede. Então, nós sempre fizemos parte de redes e estivemos com outras organizações. Aqui é um exemplo do trabalho com a ANDI, com a Rede Nacional da Primeira Infância, Conselho Federal de Psicologia, enfim. Mas aqui a gente tem esse manifesto das 150 instituições que apoiam a causa. Sempre fazendo um trabalho em rede. Aqui, voltando um pouco para os eventos, em 2010, nós fizemos mais um evento, sempre tentando trazer pessoas que são formadores de opinião e que têm conteúdo mais profundo para fazer discussões maiores. Na parte de mobilização, aqui eu vou ter que passar um pouco mais rápido, a gente
de alguma forma, fez um encontro em 2011 com mães blogueiras. Naquela época, eram os blogs que estavam... não existia Facebook, não existia Instagram, enfim, então eram as mães blogueiras, e a partir desse encontro algumas mães se uniram e elas formaram o movimento Infância Livre de Consumismo, que, para quem tem interesse nesse tema, é uma página no Facebook bastante... hoje é uma página bastante ativa e que tem muitos seguidores, enfim, influencia demais essa discussão, e elas trazem a voz das famílias, a voz dos pais e das mães, que é uma voz diferente de uma instituição como a nossa, que é mais institucional. Aqui, a ação que eu falei para vocês, das feiras de trocas, que começa em 2012, mobilizações diversas que nós fazemos para assinatura de petições online. E, ao longo desses anos, a gente fez também algumas ações de rua, e aqui é um evento, enfim, eu posso passar um pouquinho, mas eu não tenho tempo para passar tudo, em que a gente esteve na porta da Mattel. Na época, a Mattel foi a empresa que mais fez publicidade numa pesquisa que a gente fez para as crianças na véspera do Dia das Crianças. Então, a equipe fez uma ação na porta da Mattel para chamar a atenção disso e, enfim, fazer uma ação mais de mobilização. Eu acho que aqui eu não tenho tempo, enfim, mas quem tiver interesse depois. Na Rio +20, a gente também teve com essa discussão, tentando explicar a questão do consumismo, do excesso de consumo, desse consumo que não é refletido, a relação disso com a sustentabilidade do planeta. A gente fala muito em reciclar, nas escolas isso é muito ensinado para as crianças, mas a gente fala pouco em reduzir, em como fazer um consumo de uma forma mais sustentável. Então, a gente levou essa discussão para lá, participou dessa marcha. Enfim, aqui eu também é longo esse vídeo. E a participação em espaços institucionais. Através do trabalho do Criança e Consumo, o Instituto Alana ele ingressa nesses 2 conselhos nacionais, o CONSEI e o CONANDA. São 2 conselhos que estão ligados ao Poder Executivo Nacional, Federal. O CONANDA é um conselho deliberativo e o CONSEI não é deliberativo, mas são espaços super importantes em que a sociedade civil pode estar e deve estar para levar as suas causas. E a gente também sempre fez um trabalho muito forte nessa área de litígio estratégico. A gente faz denúncias de campanhas publicitárias que nós entendemos que são as mais relevantes ou as mais agressivas para as crianças. A gente leva isso para os órgãos que são responsáveis por fiscalizar, ministérios públicos, defensorias públicas, PROCONs, enfim. E recentemente, nós tivemos, no ano passado, o primeiro desses casos que chegou, então, a uma instância superior, o Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a nosso favor, ou seja, condenando a empresa Balduco aqui numa ação publicitária, numa ação de marketing para crianças. Foi o primeiro caso, depois desse já teve outro. E isso mostra também como que o judiciário pode ser um grande aliado numa atuação de advocacy que tem alguma relação, em que existe um enfrentamento, em que a justiça possa fazer o seu papel. Também, nessa área jurídica, a gente sempre contou com pareceres técnicos, jurídicos de professores, lançamento de livros, pesquisas, ao longo desses anos todos. E, no campo internacional, a gente também fez uma atuação por entender que, muitas vezes, o que vem de fora impacta a formulação da política pública aqui de forma muito potente, muito forte. Então, nós participamos do desenho desses materiais, da Organização Pan-Americana de Saúde, ingressamos na Consumers International, que é uma organização que congrega organizações de defesa do consumidor do mundo inteiro, sempre com o olhar do Criança e Consumo, dessa discussão, nesse caso aqui, da publicidade de alimentos. E, depois desse, outros vários documentos foram feitos no âmbito internacional, alguns nós tivemos a honra de participar, e que trazem diretrizes para que os governos e os países
países possam lidar com o tema. Então, aqui a gente tem alguns exemplos da ONU. O nome das pessoas que estão ao lado são pessoas da equipe, Ekaterine Karageorgiades, Pedro Hartung, são pessoas que participaram da elaboração e desses eventos fora do país. E aqui também, na OEA, sempre o resultado disso tem um impacto muito grande aqui no Brasil, na formulação, na colocação do tema. E aqui, já caminhando para o fim, só contar um pouco como que é a estrutura organizacional, lembrando que o Projeto Criança e Consumo ele é um dos programas hoje do Instituto Alana, que é muito maior hoje, e ele está dividido. Aqui tem alguns dos logos de alguns dos programas que nós temos ali. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Hoje nós temos mais ou menos 80 funcionários. Nós temos um escritório no Rio de Janeiro, pequeno também, mas, enfim, que conta com mais funcionários. Desde 2013, é mantido por um fundo patrimonial. Então, é o rendimento desse fundo que dá sustentabilidade à instituição. Então, todo ano, a gente tem que organizar o nosso orçamento, e, a partir daí, a gente pode fazer as nossas ações, e esse recurso é dividido entre os programas e as ações todas do Instituto. Isso significa que, se a gente quiser fazer algo que fique fora desse valor que a gente tem fixo, a gente precisa captar, fazer algum tipo de captação. E aqui um percentual só para dar uma ideia de que o Criança e Consumo, dentro da estrutura toda do Alana, ele representa quase 11% de todo o orçamento anual da instituição, que acaba sendo dividido com os outros programas. E, também, para dar uma ideia, 21% dessa receita vai para a área administrativa de toda a instituição. E a gente tem auditoria que acaba sendo feita e que é super importante também, especialmente quando a gente precisa fazer uma captação e precisa, enfim, dar legitimidade para o nosso trabalho. E aqui embaixo estão os nossos sites, Facebook, Twitter, enfim, para quem quiser conhecer, saber um pouquinho mais. E eu termino por aqui, estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Tenho medo de andar de bicicleta, eu tenho medo de andar de patins, eu tenho medo de subir na árvore, eu tenho medo de atravessar a rua, eu tenho medo de levantar a mão na escola. E uma coisa é tudo o mesmo balaio, né? Ninguém se desenvolve se isolando de risco. Eu vejo que os pais hoje protegem muito os filhos da vida. De maneira geral, eu acho que o adulto tem muito pouca confiança na criança e no adolescente. As crianças sabem se cuidar. É ser vivo, né? O ser vivo quer continuar vivo. O que é segurança, né? Que é a criança competente mesmo, né? Assim, que de fato consegue lidar melhor com os riscos. É aquela criança que passa por eles, né? Fear of risk for their kids is understandable. We all want to protect our kids. But if they want to grow up and be resilient adults and safe adults, they have to take risk when they're kids. A criança fala, posso subir nessa árvore? Você devolve a pergunta para ela, o que você acha? Você consegue subir e descer sozinha? Avalia junto com ela esse risco, né? Vai realmente ajudando ela a construir esse repertório de avaliação de riscos em relação à sua própria segurança. E ao mesmo tempo que ela vai escolhendo esses desafios, ela vai se conhecendo e vai entendendo até onde que ela pode ir. One of the problems with trying to eliminate risk with the zero risk mindset is we actually starve them of the very experiences and the very learning that helps them protect themselves and look after themselves as they grow up. Want a real risk? Look at child obesity. Keep your kids under protective house arrest all the time, and guess what? Their weight goes up. That will shape their health for the rest of their life. A lot of what I think we need to do with thinking about risk is reframe it. Good risks as being risks where children can engage with the uncertainty. We live in an uncertain world. It's an exciting world, it's an adventurous world, it's a world that has challenges, and a lot of those challenges and adventures are what makes life meaningful for us.
Se você está crescendo, você vai aos poucos se expondo ao risco, o mundo é uma coisa a ser descoberta, não é uma coisa assustadora. Eu sou Pedro Teles, sou do Greenpeace. Trabalho lá no Green muito com o tema de mudanças climáticas, clima em algumas frentes diferentes, e trouxe para vocês hoje um caso que está acontecendo agora, na verdade, é um caso que ainda está em aberto, estamos na reta final dele, e que acho que é bem interessante justamente por estar em andamento nesse momento, que é a questão dos combustíveis de ônibus em São Paulo e de uma transição de combustíveis para combustíveis que não poluam e não contribuam para mudanças climáticas. Antes de entrar no caso, primeiro, também obrigado pelo convite para estar aqui, sempre um prazer, né? A Andréa é uma parceira de algum tempo já. Muito gostoso sempre falar sobre isso com gente que se interessa e quer ajudar a expandir o advocacy por aí. Antes de entrar na história em si, né, no nosso caso em si, como é que funciona o Greenpeace? O Greenpeace é uma ONG ambientalista, não sei se todos conhecem, é internacional, existe há 40 e tantos anos já no mundo, está presente em mais de 40 países também, está aqui no Brasil há uns 25 anos, mais ou menos. E aqui no Brasil a gente tem dois focos principais. Um foco de florestas, que é um trabalho na Amazônia principalmente, e um foco de clima e energia, que é mudanças climáticas e uma transição energética para renováveis. A gente se define como uma organização de campanhas. O que isso quer dizer? O nosso fim, né, o nosso trabalho principal é o de construir campanhas, mobilizações, etc., para pressionar governos e empresas a mudar suas políticas e práticas rumo a um mundo aí mais sustentável e pacífico. É basicamente isso. Eu sou do time de campanhas. A gente tem vários times que trabalham junto com o de campanhas, tem o time de mobilização, o de comunicação, o de online e offline, né, mobilização, e tem os times também de apoio de fundos, de recursos, né, captação de recursos. O Greenpeace vive só de doações de pessoas físicas, é uma ONG bem independente, isso nos dá liberdade e poucos rabos presos, nenhum rabo preso na verdade. O pessoal de RH e etc. Mas essa é a nossa estrutura mais ou menos. Somos umas 100 pessoas no Brasil, estamos em São Paulo, Brasília e Manaus. São Paulo é a sede. Vocês entenderem mais ou menos como é que a gente se organiza, né? Mas vamos ao que interessa, a esse caso que eu trouxe para vocês hoje. Qual o contexto que a gente tem em São Paulo hoje? A gente tem ali um problema duplo. A gente sempre constrói novas campanhas olhando para um desafio concreto e vendo, enfim, encontrando ele e percebendo que ele pode, de fato, se mudarmos aquilo ali, a gente pode causar uma mudança mais ampla a nível nacional ou global. Temos uma questão dupla em São Paulo hoje, que você tem um sistema de ônibus públicos da cidade que mata 11 pessoas por dia com poluição do ar. E, na paralela, um outro desafio, de uma outra natureza, mas muito relacionado, tem a questão do clima, das mudanças climáticas, que são causadas pelo efeito estufa, que, por sua vez, vem, em grande parte, da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo principal deles, mas também carvão e alguns outros. Nesse quadro mais amplo, a gente tem hoje uma oportunidade, um contexto, em que a Prefeitura de São Paulo está fazendo uma licitação nova para renovar por 20 anos o sistema de ônibus da cidade. Então, você tem quem opera ônibus em São Paulo, em grande parte das cidades do Brasil, são empresas, na verdade, privadas, tem uma parceria ali público-privada, é uma licitação. São licitações de longuíssimo prazo, 10, 20 anos, então que você aprova agora, te amarra o sistema de transporte por 2 décadas, que é um negócio bem absurdo, faz sentido até pela dimensão que a cidade tem, mas dá boa na coisa. E agora a gente está vivendo um momento em que a Prefeitura tem que renovar isso. Já foi atrasado, na verdade, umas 5 vezes o prazo para renovação. E a gente já tem uma lei em São Paulo, desde 2008, que diz que os ônibus da cidade teriam que rodar, a partir do ano que vem, 100% com combustíveis renováveis. Essa lei é uma lei mal escrita. Essa lei é uma lei que não traz nenhuma sanção, ela não tem nenhuma punição para ninguém se ela não for feita. E, por consequência, a lei está aí há 10 anos e ninguém nunca fez nada. Ninguém nunca fez nada, a lei não prevê punição, ninguém pode ser punido. Nesse contexto que a gente está, olhamos para isso e falamos assim, a gente pode agir em cima disso e demandar para que essa nova licitação que está vindo para a roda tenha medidas concretas para cumprir a lei que existe, enfim, como fazer isso. E tudo isso num olhar, tendo em mente que São Paulo é uma cidade que meio que dita os rumos nacionais de mobilidade. Tanto pelo seu simbolismo e poder político e econômico, quanto porque muitas cidades de interior do estado, etc., compram os ônibus de São Paulo. São Paulo compra os ônibus primeiro e depois revende para cidades menores. Então tem um efeito cascata muito grande, tanto político, de discurso, quanto também prático. Muito bem, esse é o contexto. Quem está envolvido nessa história é só peixe grande. É uma licitação de bilhões de reais. Você tem prefeitura envolvida,
Você tem as empresas concessionárias do sistema de ônibus, que são as que operam os grandes ônibus, que a grande parte da frota, são os ônibus e os bem-articulados, os ônibus mesmo. Você tem as permissionárias do sistema de ônibus. Permissionárias são aquelas que operam nas periferias, em geral, que operam van, micro-ônibus, que estão, enfim, ali nas bordas da cidade, e que têm conhecidos e já divulgados, investigados, esquemas de corrupção envolvidos, esquemas com tráfico, etc., usado para lavagem de dinheiro e tudo mais. Então, é um meio difícil. Você tem o pessoal que fabrica ônibus, algumas empresas que fabricam ônibus que têm tecnologias baseadas em combustíveis fósseis, que a gente quer acabar com eles, na verdade, né? E tem outras empresas fabricantes que vêm aí com os elétricos, que querem as novas tecnologias. Você tem os usuários, as pessoas que usam o sistema de transporte público, cidadãos da cidade, e que não querem ver a tarifa subir, basicamente, principalmente, né? Tem vereadores que mexem nas leis e na lei que está em andamento, temos as ONGs como nós, e temos o Ministério Público que entrou na história. Então, é um cenário de atores complexo para mexer, como é qualquer outro tema que acho que nós, ou todos vocês, vão querer mexer na vida de vocês ao fazer advocacy. Fazer esse mapa de atores, entender onde cada um está, seus interesses, é meio que um primeiro passo para conseguir se mexer de uma forma relevante. Beleza. Então, temos o problema, temos aí o cenário em que ele se encontra, temos os atores envolvidos. Qual foi a fase 1 do nosso trabalho? A gente começou esse trabalho com relação ao Haddad. Era o governo Haddad ainda, que é o nosso ex-prefeito. A gestão Haddad lançou a licitação, essa licitação de 20 anos aí em andamento, só que eles lançaram a licitação com um prazo muito apertado para revisão. E, além de ser um prazo apertado, ele não trazia nenhuma consideração sobre essa transição de combustíveis nos ônibus. A nossa reação inicial, o nosso primeiro passo nesse trabalho, foi de bater muito na tecla de que a licitação foi aberta à consulta pública, mas era um prazo de consulta pública absurdamente curto, por o tamanho que ela tinha. Então, nosso esforço foi: esse é um tema muito importante, esse é um tema crucial para grande parte da população, que vai amarrar por 20 anos o sistema, temos que ter um espaço para consulta e debate razoável. Então, a Haddad lançou, aí a gente foi para a rua bater na tecla de que a consulta pública estava mal feita. Soltamos alguns memes online, você tinha 30 dias para ler 5 mil páginas, a gente fez a conta. Basicamente, você tem que ler 50 páginas por hora, sem parar, sem dormir, sem ir no banheiro, para conseguir ler a tempo nesse um mês. Então, a gente fez um trabalho de mostrar o absurdo que era isso. Fomos para uma linha mais bem-humorada nas redes sociais, enfim, alguns memezinhos aí. Mobilizamos a galera a ligar para a prefeitura e falar: prorroga Haddad. Algumas pessoas ligaram para lá encher o saco. É sempre bom telefonar, porque, na verdade, chegamos num ponto, a Isa mostrou uma petição com 13 mil assinaturas em 2013. Hoje, meio que banalizou esse negócio, né? 13 mil não é nada hoje em dia. Você tem que conseguir 1 milhão e etc. Então, só a petição online é importante, é relevante, mas não basta. Telefonar, dá uma pressão legal e etc. E também fomos para a rua, literalmente, com esse ônibus gigante aí, para alguns lugares de São Paulo, pedindo para a população escrever no ônibus gigante o que eles queriam no sistema de ônibus de São Paulo. Então, ouvi o pessoal engajar a população. Depois sistematizamos isso, entregamos esse ônibus na prefeitura, tem uma foto nossa na porta lá, entregando para o secretário, ele puto da vida com a gente, enfim. Mas então esse foi o momento 1. O que aconteceu? Por essa pressão nossa e também por algumas outras fragilidades que tinha na licitação, o Ministério Público entrou na história e abriu um inquérito, abriu uma investigação para falar: não, peraí, isso aqui está mal feito, tem que ser mais bem feito. E isso meio que travou o jogo, e empurrou a discussão para a gestão Dória. Meio que passou-se o tempo ali que o Haddad conseguiria lançar e passou para a próxima gestão. Nesse meio tempo, a gente lançou um relatório mostrando a viabilidade da transição dos ônibus para novos combustíveis, mostrando que dá para se fazer num prazo curto, de menos de 10 anos, e sem impactar em tarifa. E aí esse é um elemento importante, que, enfim, além da mobilização, tem todo o embasamento técnico que vem aqui, que é bem relevante para depois sustentar nossas discussões com o poder público. Beleza. Acabou a fase Haddad, trocamos de gestão e entrou o governo Dória, que é o nosso prefeito atual, começou no começo desse ano. O Dória entrando, qual foi o nosso primeiro passo? A gente falou: bom, temos que, assim que ele entrar, no começo da gestão dele, colocar essa pauta em alta, mostrar que esse assunto é importante, que a gente está de olho e pressionar a uma decisão o quanto antes. Mostrar que o assunto está lá em cima, colocar para a mídia e para o governo que essa é uma prioridade. A gente começou a mudar, saiu da narrativa de falar que a licitação não tinha tempo de consulta, etc., e começou a encaixar uma narrativa de mais longo prazo do porquê é importante a transição, e fala muito de poluição. Você fala só de clima, mudanças climáticas, é muito longe para a população em geral. Muitas pessoas não se engajam com isso, não se conectam. Isso sozinho não basta.
A questão da poluição do ar, que é uma questão que todo mundo aprende na escola, você fala de mortes, etc., e é uma dimensão super importante do problema, a gente começou a dar mais destaque para ela. E é uma linha que a gente vem até hoje adotando. E a gente também começou a trabalhar muito mais em parceria com outras ONGs, com o pessoal da Minha Sampa, do Nossa São Paulo, do IDEC, Cidade dos Sonhos. Começamos a juntar com outros parceiros preocupados com o assunto e que trazem olhares diferentes e complementares para a questão. E, desde então, tem sido um trabalho muito em parceria. Como a Isa falou, isso é muito importante. Aí, fevereiro, né, enfim, passou ali as férias, passou o verão, o pessoal começando a voltar para as aulas, a cidade começando a funcionar, o governo no comecinho, soltamos na Folha de São Paulo esse anúncio de meia página na Folha, perguntando se o Dória ia cumprir a lei. A gente tem uma lei ainda, na verdade, que até 2018 100% dos ônibus tinham que ser renováveis. A pergunta era, Dória, você vai cumprir a lei? Está no seu colo, a licitação está na sua mão, você vai cumprir essa lei? E aí, no dia seguinte, não veio uma resposta para isso, a gente deu 2 dias para responder, e não veio nenhuma reação por parte do governo. Fomos para a porta da prefeitura com um painel gigante perguntando para os cidadãos, você quer ônibus que não poluem em São Paulo? E aí, deu tipo 99% da população sim. Aí a Globo foi lá filmar a gente, enfim, conseguiu bastante mídia em cima disso. Foi acho que a primeira ação direta mesmo direcionada ao Dória. Acho que teve talvez uma coisa ou outra dos ciclistas também, com a marginal as velocidades. Mas foi bem no começo do governo. E com isso a gente conseguiu emplacar, colocar esse negócio na pauta mesmo, fazer a prefeitura olhar para a questão. Beleza. Uma vez feito isso, e a atenção do Dória chamada, o Dória, a prefeitura, falou assim, ok, reconheço que é um assunto importante, que está no meu colo, que eu tenho que resolver isso esse ano, inclusive, que já está atrasada essa licitação, mas é tecnicamente impossível eu mudar todos os ônibus da cidade em um ano. Eu não vou conseguir fazer isso. Essa lei, eu sei que ela existe, ela não foi cumprida, não está na minha responsabilidade, que eu entrei como prefeito agora. Temos que fazer algo, mas eu não vou conseguir, ano que vem, trocar todos os ônibus. Temos, então, que rever essa lei. Temos que rever a lei e colocar novos prazos e colocar, enfim, aí, sanções, etc., fazer uma lei melhor para, então, conseguir cumprir. Esse argumento dele é um argumento real. Realmente é impossível você, em um ano, trocar toda a frota de ônibus em São Paulo. É economicamente impossível. E aí você deflagrou abriu um processo aí, então, de revisão da lei e joga o jogo para a Câmara Municipal. E aqui a coisa começa a ficar séria, né? Que aí, enfim, aí de fato a gente começa a discutir como mudar a realidade concretamente. E inicia-se uma série de processos, que é conversas com vereadores, sendo que o Milton Leite, que é o presidente da Câmara de São Paulo hoje, é o cara que coloca um texto novo de lei na mesa, e também é um cara que tem historicamente apoiado justamente por parte das empresas de ônibus. Ele é dono de algumas empresas de ônibus e etc. Então tem toda uma relação ali delicada. Você tem conversas com secretários, conversas com o Ministério Público. O Ministério Público continua ativo na história até hoje e puxando a gente para conversas e o governo para conversas com frequência. Você tem empresas de ônibus entrando na história, algumas que querem a transição, outras que não querem a transição, com interesses econômicos pesados. Você tem o Comitê de Clima de São Paulo, que é um conselho municipal, basicamente, para a questão climática, puxando discussões e buscando construir um posicionamento em cima da questão. E você tem audiências públicas rolando, puxadas pela Câmara de Vereadores. Então, só para mostrar que aí, o assunto abre geral, um monte de gente começa a olhar para isso com atenção, começa a se mexer, e a gente passa a ter que participar e estar ativo e atento a diversas esferas de participação pública em paralelo. Beleza. Aí, vamos rever a lei. Vem um primeiro texto para a mesa pelo Milton Leite, que é, como eu falei, o presidente da Câmara, e é um texto péssimo. A gente sai de uma realidade onde a lei diz ano que vem 100%, ele coloca um texto na mesa que adia em 20 anos o cumprimento da lei e para uma data que não é, para um número que não é 100%. Né? Um número que é menor, com várias brechas, vários problemas sem sanção nenhuma ainda. Um texto muito ruim. A gente já esperava que viesse um texto ruim a princípio, veio um texto pior do que a gente esperava. E aí, vão para a rua de novo. E aí a gente, junto com nossos parceiros, lança aí uma petição, que é esse da pele da poluição, foca bem na questão da poluição no discurso público. Soltamos um relatório, um novo relatório. Tinha um relatório técnico que mostra que a transição dos ônibus é possível. Esse é um relatório de saúde que mostra quantas pessoas morrem por dia na cidade por conta dos ônibus, que eu trouxe esse número para vocês, 11 pessoas por dia. Qual que é o impacto disso em termos econômicos? E aí, essas questões de saúde, essas mortes e problemas de saúde, tem um impacto na casa de bilhões de reais também na economia da cidade, por pessoas que não são mais produtivas, que deixam de produzir, etc., porque estão doentes ou porque falecem.
E, então, esse relatório traz um subsídio muito importante para a gente na dimensão da saúde, que toca bastante mídia e cidadãos. Vamos para a rua com uma ação que deu bastante mídia, que a gente coloca máscaras em estátuas da cidade, uma ação bem simples, na verdade, de fazer, bem barata, mas que chamou muita atenção. A gente rodou a cidade numa madrugada colocando máscaras em várias estátuas importantes. Isso deu muita foto, deu muita mídia. E no mesmo dia que a gente fez isso, rolou uma audiência pública e fomos na audiência pública vestindo máscaras também. Soltamos artigos de jornal do Valor Econômico, saiu um artigo ali de um diretor do Greenpeace e um da nossa São Paulo, explicitando nossos argumentos, enfim, organizando a informação e nossa argumentação e estratégia. E então a gente começa a ocupar esses múltiplos espaços: audiência pública, ação de rua, mídia, jornal, etc. Vamos ali numa constelação de atividades para subir a pressão. Rola tudo isso. E a prefeitura, e essa fase 3, né? Na real, que já é fase 4, acho. E a prefeitura volta a olhar para a questão com atenção. Então, o Dória, no começo do ano, falou: passo para a Câmara essa bola, aí essa bola vai rolando na Câmara, aí a gente faz a pressão, vem o texto, a gente critica, o texto melhora um pouco, etc. E aí a prefeitura volta a atuar. Eles querem muito soltar esse texto, essa licitação no fim desse ano ainda. Volta a ser um ato ativo, a gente começa a perceber que eles estão falando com vereadores, ajudando a negociar o texto. Por conta das pressões que a gente faz, as negociações ali na Câmara de Vereadores avançam. O principal ponto de virada, e aí você vai para a mesa de negociação, né? Você sai do mundo... tem o mundo do discurso público, que é fundamental e que a gente tensiona ao máximo, mas a realidade política que a gente tem é que política é negociação em grande parte dos momentos. A gente tem que sentar na mesa e tem que negociar, tem que buscar um texto que seja razoável, não só porque o Greenpeace seja razoável, mas também porque a empresa fala que é possível, porque a SP Trans discute, porque você tem um monte de atores dando opinião. Você tem uma tensão muito grande ali, porque, especialmente esse grupo que eu falei para vocês dos concessionários, dos permissionários, quer dizer, que são o pessoal que opera com microvans, com micro-ônibus nas periferias, etc., são atores poderosos e são atores que estão falando: não tem para o meu ônibus tecnologia suficiente para eu conseguir... para ônibus grande já tem alternativas elétricas, etc., viáveis. Para os veículos menores não tem, não vou conseguir em prazo curto e tudo mais. Percebendo essa tensão ali, a gente traz para a mesa a proposta de: e se separarmos esses dois grupos? E se a gente tem uma meta de transição para os ônibus grandes, etc., que são 2/3 da frota, que são o que mais polui, e uma meta um pouco menos ambiciosa, com um pouco mais de prazo de respiro, para vocês, permissionários, que, de fato, têm tecnologia com mais dificuldade, é mais complicado. Quando a gente coloca isso na mesa como possibilidade, vira o jogo, todo mundo respira mais, fala: beleza, assim acho que dá. Para nós, no cenário ideal, na verdade, a gente está pressionando por uma coisa bem ambiciosa, mas no cenário do possível e do viável foi o que se mostrou possível e permitiu que o diálogo continuasse. É marcada, então, uma segunda audiência pública sobre o assunto. Se vem um texto melhor, o texto original do Milton Leite era jogar para 20 anos, ele passa a ter um prazo de 10 anos de transição, com vários poréns e parênteses. É um texto melhor, mas que não é um texto ideal ainda. E, por não ser ideal, vamos para a rua de novo fazer uma pressão em cima dos caras. Rola audiência pública, na segunda-feira seguinte a gente está na porta deles, com uma ação bem agressiva, na verdade, que a gente levou uma lápide, uma morte, e 11 corpos, que são as pessoas que morrem por dia com poluição do ar. E a gente já passa a pressionar de novo ali o Dória. Esse banner fala do Milton Leite, que é o presidente da Câmara, e que tem o texto na mão, e do Dória, que é o prefeito. Isso rolou há menos de um mês agora lá em São Paulo. E na mesma hora eles vêm falar com a gente está lá embaixo, vem um assessor deles conversar com a gente, entender o que a gente está querendo. A gente fala: esse texto não está bom bastante ainda. E o diálogo continua. E é exatamente nesse momento que a gente está agora. A gente está agora aí caminhando para negociações finais em cima da nova lei, da lei que vai sair e que vai ser a base para a nova licitação. Estamos achando que a gente vai conseguir chegar num texto bom. Esse comitê de clima, que é meu conselho de clima da cidade, ele escreveu, e que junta gente de ONG, gente de academia, gente de empresa. Ele chegou numa proposta ali consensuada, que é melhor do que a gente tem hoje na proposta de lei em discussão, e que, para nós do Greenpeace, é uma proposta que contempla. O esforço é para que a lei venha alinhada com essa proposta do Comitê de Clima de São Paulo. Não sei dizer para vocês ainda, poderia dizer daqui a 2 semanas se a gente vai conseguir isso ou não. A gente está muito na reta final dessa discussão. Esse é um case quase completo. Então, só para relembrar, e aí eu fecho aqui, e acho que o mais interessante, na verdade, é esse quadro mais amplo.
a gente está falando de um conjunto de coisas para conseguir mudar a realidade que é amplo, né? Então, tem 2 relatórios que eu mostrei, um de saúde e um técnico, as ações diretas para a pressão de rua, as máscaras, a morte na prefeitura, na Câmara, artigo de jornal, anúncio de jornal, várias reuniões com prefeituras, com vereadores, com empresas, participação em audiência pública, participação desse comitê, nesse conselho de clima da cidade, entrevistas para a mídia, bastante trabalho de memes e mobilização online, participação nas redes, etc., sociais. E, no meio de tudo isso, muitas idas e vindas. É um processo que é zero linear, e acho que o caso da Isa também vai nessa linha. Você tenta uma coisa, não consegue, aí você volta e tenta outra, e fala com outro ator, enfim, é um processo que você tem que ter muita flexibilidade e jogo de cintura para conseguir avançar. Mas é isso aí. Eu acho que essa campanha mostra bastante uma formulinha que a gente segue no Greenpeace, a nossa lógica de pensar. E acho que é um case legal para a gente, enfim. Agora eu termino por aqui, na verdade, para a gente discutir juntos no bate-papo. Meu e-mail está por aqui, se quiserem falar comigo, mas, enfim, também estou à disposição. E valeu. Em 2050. O mundo de hoje é bem diferente do que a minha mãe conta. Ela sempre me falou que o mar era sujo e que muitos animais viviam em extinção. Até que as pessoas se uniram para cuidar da natureza. E o planeta mudou. As florestas estão protegidas. E nas cidades, até o ar está mais limpo. Meu nome é Esperança. Eu agradeço a todos que lutaram e continuam lutando por um mundo melhor. Sim, ainda podemos salvar o futuro do planeta. Mas para que as próximas gerações ainda tenham esperança, precisamos todos agir hoje, junto a pessoas como você e eu. O Greenpeace luta pela preservação do meio ambiente, de maneira atuante e independente, pressionando governos e empresas que não cumprem suas obrigações com o planeta. Junte-se a nós ainda hoje para transformar a esperança em realidade, para nós e para as próximas gerações. Greenpeace. O futuro nasce agora. O Instituto Sou da Paz trabalha para a melhoria da segurança pública, mostrando que há caminhos para a redução da violência através de estudos, planejamento e avaliação de resultado. Quer saber como? Atuamos para reduzir o número de armas em circulação, diminuindo a transferência entre o mercado legal e ilegal e o número de mortes. Uma polícia mais efetiva é uma das peças fundamentais da segurança pública. Por isso, desenvolvemos ações para que ela seja mais próxima da população e que tenha maior capacidade de prevenir e solucionar crimes. Buscamos aprimorar o sistema socioeducativo que atende o jovem em conflito com a lei, para que ele tenha novas oportunidades e direitos, diminuindo a reincidência infracional. Trabalhamos para promover políticas de transparência, participação e impacto na gestão da segurança pública. E é assim que construímos uma nova maneira de se pensar e fazer segurança pública. Afinal, o seu direito de viver a cidade em segurança é a nossa causa. Me chamo Felipe Angeli, sou coordenador de Advocacy do Instituto Sou da Paz. Enfim, queria agradecer e parabenizar a Imaflora e a Unimep aí pela organização desse debate. E essa possibilidade que a gente tem de, enfim, de circular um pouco pelo país, sair um pouco também né, do nosso mundo muito ligado a Advocacy Brasília, enfim, São Paulo, esse eixo, e também estar num ambiente universitário, de modo que a gente também pode, enfim, pensar também na dimensão, enfim, acadêmica, na dimensão de pesquisa ligada a essa atividade. Eu acho que, enfim, parabenizo também aos organizadores, porque acho que a mesa está muito diversa, o que é muito interessante. Nossas organizações têm atuações bem marcadas no campo da advocacy, embora em segmentos, em campos de atuação muito diferentes, todos muito relevantes, e com estilos de organização de trabalho também distintos, o que dá uma riqueza, acredito, outorga aí uma riqueza maior ao debate. Eu trouxe, nessa apresentação, vou tentar ser o mais breve possível, na verdade, um compilado aí de ações, explicando um pouco, primeiro apresentando um pouco o que é o Instituto Sou da Paz, depois um pouco como a gente organiza o nosso trabalho de advocacy no nosso campo, que é o campo da segurança pública e da justiça criminal, especialmente, como que a gente organiza isso, e aí depois alguns exemplos específicos do nosso trabalho. Eu sempre digo, bom, acho que de forma, só ver se eu consigo fazer isso funcionar. Como é que funciona? Como é que faz aqui? É para o lado? É a bolinha de baixo.
A de baixo? Não, por aí. Tá bom, certo. Essa aqui? Entendi. Boa. Funcionou. Bem, de forma geral, acho que organizações da sociedade civil, independente da sua área de atuação, eu acho que, basicamente, a base da atuação delas é no campo da advocacy mesmo, que essas organizações elas existem para influenciar o debate público, influenciar os governos, influenciar políticas que a gente quer ver transformadas, alteradas, enfim, fiscalizadas por parte, enfim, do poder público e da sociedade como um todo. De maneira que eu vejo, de fato, a advocacy, embora seja essa palavra um pouco mais, enfim, né, na moda, que tem sido utilizada com mais frequência aí nos últimos anos, é algo que toda a sociedade civil sempre, de uma maneira ou de outra, realizou, porque é da ordem da própria natureza delas. Eu sempre digo que o Instituto Sou da Paz ele surge de uma ação de advocacy, não sei, talvez alguns de vocês aqui se lembrem, das campanhas iniciais, aí no início dos anos 2000. Surge como movimento de estudantes em 1997, no Lago São Francisco. Em 1999, esse movimento ganha corpo. Em 1999 foi o ano, em São Paulo, no estado de São Paulo, que a gente atingiu o nosso ápice no número de homicídios, uma taxa aí da ordem de 28, 29 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, essa taxa, São Paulo é um caso muito especial no Brasil, porque a gente obteve uma redução absolutamente expressiva e única até no nosso país e até marcante na própria América Latina. Hoje, a nossa taxa de homicídios é da ordem de 8, 9 por 100 mil habitantes, muito diferente do Brasil, que tem uma taxa aí na ordem de 27. Em 1999 foi o ápice dessa questão da criminalidade do homicídio no nosso estado, e começou a se iniciar um debate em relação à questão do desarmamento e as campanhas de desarmamento, enfim, tudo isso que se seguiu posteriormente, que alguns de vocês talvez se lembrem. Esse grupo de estudantes conseguiu apoio de uma agência de publicidade grande, conseguiu apoio de uma série de artistas que foram à televisão, tinha essa coisa da mãozinha, não sei se estão lembrados, teve uma movimentação muito grande, passeatas na cidade, justamente buscando essas políticas de controle de arma de fogo, que à época tinha muito esse caráter ligado ao desarmamento civil, e que, em 2003, a gente tem como resultado a publicação e a promulgação do Estatuto do Desarmamento e, posteriormente, em 2005, a realização do referendo sobre a questão específica da comercialização de armas de fogo, que a população decidiu por não proibir, e de maneira que elas ainda são... Existe muita desinformação em relação a isso. Muita gente acha que o Estatuto proíbe que se compre arma de fogo no Brasil. Não é verdade, qualquer cidadão pode comprar até 6 armas de fogo, de acordo com o resultado do referendo que foi realizado. O que é muito restrito no país, de fato, é a questão do porte de armas e também dos requisitos para se comprar essa arma de fogo, porque, afinal, a gente está falando de um instrumento super perigoso e não se pode comprar isso como se fosse, enfim, um jornal ou um vaso numa loja qualquer. De maneira que, como eu digo, a gente nasce de uma ação de advocacy e a gente entende hoje, no Instituto, o advocacy como, na verdade, uma interlocução de uma série de ações com uma série de dimensões de atuação e trabalho. Tem um trabalho de mobilização, acho que no exemplo aqui do Pedro está muito claro a questão toda da mobilização que o Greenpeace faz. O Greenpeace tem um trabalho, acho que muito marcado nesse campo da mobilização. Tem um aspecto que é fundamental, enfim, no campo da advocacy também, que é a questão da comunicação, que é comunicar com o grande público, que é trazer informação, trazer conhecimento sobre um campo ao grande público. As nossas organizações se especializam em temas específicos, seja na área da infância e juventude, seja na área do meio ambiente, seja na área da segurança pública. E, muitas vezes, temos informações, temos resultados de pesquisa, temos conhecimentos técnicos que a gente tem que traduzir ao grande público e levar o conhecimento do grande público, que, obviamente, não vai conhecer todos os temas, não vai conhecer todas enfim, os assuntos relevantes que estão em discussão. É muito importante também que isso seja feito de uma maneira agradável, de uma maneira, enfim, eficaz. Não adianta a gente também ter um discurso técnico ou um discurso hermético, um discurso que não consiga comunicar com clareza os pontos que a gente deseja promover o debate, porque a população precisa entender o que isso significa na sua vida pessoal, no seu dia a dia, no seu cotidiano, e não de uma forma, enfim, puramente científica ou acadêmica. Tem a questão do lobby mesmo, né, como a Isabela também colocou. Hoje em dia, já há algum tempo, né, com o nosso problema de corrupção no país, virou realmente um palavrão, virou um nome feio,
mas o lobby, enfim, ele vem do próprio nome, né, a origem do termo vem da própria questão do lobby de hotel, né, os lobbies de hotéis nos Estados Unidos, em Washington, ficava aqueles políticos dos lobbies do hotel tentando convencer os parlamentares, os congressistas, enfim. E nada mais do que isso mesmo, é o corpo a corpo, é você identificar o ator político relevante, ir lá falar com ele, trazer dados, trazer informação, fazer pressão, cobrar. É verdade que, infelizmente, tem gente que faz esse tipo de trabalho com mala de dinheiro né, ilegal e roubado, mas o lobby não se resume a isso. Isso é parte dos criminosos que atuam nesse campo. E, por outro lado, também, que é muito importante, é a questão da produção de conhecimento. Justamente, a gente precisa trazer informações e dados novos sobre o tema para a gente conseguir, enfim, melhorar o debate, aprimorar o debate, trazer informações relevantes. Por exemplo, acho que o Pedro também apresenta isso no caso aqui dos ônibus de São Paulo, essas informações no campo da saúde, 11 pessoas que morrem por dia em virtude aí dos combustíveis fósseis utilizados nos ônibus, ou seja, trazer dados, produzir informações novas que vão tanto incrementar o debate, oferecer novos elementos para a gente possa fazer esse debate de um lado, como também legitimar o ator, né, te legitimar como ator a debater esse tema. Ou seja, quando eu sou da Paz, estou no Congresso Nacional, estou com algum outro ator relevante para debater um tema qualquer, eu preciso ter legitimidade para debater esse tema. Eu preciso ter informações, ter uma especialização naquele campo que me gabaritem, me permitam ser ouvido pelo meu interlocutor e ter legitimidade nesse campo. De maneira que a gente vê o trabalho de advocacy um pouco composto por esses 4 elementos de forma geral. E em momentos distintos, como também foi dito aqui agora há pouco, é uma ação muito... Está no campo da política, está no campo do ser humano, está no campo da sociedade, então é uma ação muito flexível, de fato. Em momentos você vai para uma direção, depois tem que rever sua estratégia, novos atores políticos entram, novas situações aparecem, você tem que rever sua estratégia a todo momento, e a todo momento você vai pesar mais, enfim, seja no momento de uma mobilização, seja no momento de uma maior comunicação, no momento de mais lobby, enfim, de corpo a corpo, esses elementos vão se interrelacionando e a gente vai atuando na medida em que a gente vai monitorando a ação de advocacy específica que se está realizando. De maneira muito simples, para explicar como o Sou da Paz atua, como eu disse, a gente trabalha especificamente no campo da segurança pública, na área da violência e segurança pública. A gente tem aí já 18 anos de existência, se especializou nesse tema. Temos mais de 40 funcionários efetivos do Sou da Paz, em tempo integral, trabalhando esses temas desde a área de pesquisa, desde a área de prevenção, desde a área de sistema de justiça e polícias, e também o advocacy, trabalhando especificamente neste tema da segurança pública. Como vocês sabem, é um grande problema nacional, é um grande foco de preocupação do Brasil. A gente tem, de fato, um problema imenso nesse campo. De maneira geral, a gente, em relação ao Poder Executivo Federal, a gente tem uma atuação muito próxima ao Ministério da Defesa, que é o Exército Brasileiro, é o principal órgão regulador do comércio e produção de armas de fogo. Armas de fogo, para o Sou da Paz, é um dos elementos, de fato, primordiais. A gente nasce dessa questão do controle de armas de fogo e a gente julga preponderante a necessidade de políticas modernas, eficientes de controle de armas para a melhoria da segurança pública. Não se trata de uma opinião pessoal. Esse debate ele tem ficado, infelizmente, com a polarização da sociedade, o nosso problema de segurança pública, esse debate tem ficado muito virulento. Você tem campos que disputam esse debate de uma maneira muito agressiva, inclusive, mas eu sempre digo, não se trata de uma opinião pessoal. A totalidade das pesquisas acadêmicas produzidas, seja no Brasil ou seja no exterior, demonstra uma correlação entre uma maior circulação de armas de fogo e uma piora da segurança pública e o aumento na violência letal. Não está aberta discussão, é a mesma coisa que dizer que cigarro não faz mal e é a mesma coisa que dizer que o aquecimento global não é feito pela ação do homem. Óbvio que existem elementos que vão fazer diferença, não é só a arma de fogo, não é o único elemento que vai influenciar de maneira determinante a violência, mas é um dos elementos que, de fato, tem uma preponderância muito negativa no problema de segurança pública. Infelizmente, alguns grupos, sejam ligados à indústria de armas de fogo, que é uma indústria muito poderosa no Brasil, ou seja, ligado a campos políticos que se beneficiam de discursos mais truculentos para promover a sua agenda eleitoral, tem tratado esse debate de forma cínica,
e agressiva, com resultados catastróficos na nossa segurança pública. E, infelizmente, uma série de pessoas que compreensivelmente têm, enfim, se sentem seguras no seu dia a dia, sentem na pele o problema da segurança pública, acabam comprando esse discurso simplista de que, se todo mundo tivesse armado, o país seria muito mais seguro, que é uma mentira. O Ministério da Justiça também, a gente tem muita interlocução. A Polícia Federal também é um outro agente regulador importante da questão de armas de fogo no mercado civil. Tem a questão dos sistemas da campanha de entrega voluntária, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que está muito depois do impeachment e com a vinda do hoje presidente Michel Temer, a Secretaria Nacional de Segurança Pública perdeu totalmente protagonismo, não que fosse um órgão extremamente atuante no passado, mas hoje em dia perdeu totalmente protagonismo, de maneira que vocês veem que o debate de segurança pública hoje, no Brasil, no nível federal, é feito pelo Ministério da Defesa, por meio do Raul Jungmann, por meio das questões, principalmente do uso do Exército em ações de segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro. É uma grande distorção. É interessante que, no início desse ano, quando houve, vocês devem se lembrar, aquelas crises penitenciárias muito graves no Amazonas, em Roraima e no Rio Grande do Norte, o Alexandre de Moraes, à época ministro da Justiça, anunciou com toda a pompa e circunstância um plano de segurança pública nacional que nunca saiu do PowerPoint. A gente criticou isso desde o início. E ele, espetaculosamente, mudou o nome do Ministério da Justiça para Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E nunca mais falou de segurança pública naquele ministério. E hoje a segurança pública no nível federal, quando é debatida pelo Ministério da Defesa a partir das operações de GLO, que chama, né, Garantia de Lei da Ordem, que é utilizar o Exército, especialmente aí nos morros cariocas. O DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, também é era uma articulação importante, mas o fato é que o Ministério da Justiça, nessa gestão Temer, está totalmente esvaziado, e isso, enfim, é lamentável. Ministério das Relações Exteriores, a gente também tem uma interface muito forte em relação ao Tratado de Comércio de Armas. É um tratado internacional que o Brasil assinou há 3 anos, salvo engano, mas ainda não foi ratificado pelo Congresso Nacional. É importante esse tratado porque o Brasil é o 3º maior exportador de arma pequena e leve do mundo. Ou seja, como eu disse, essa indústria de armas é muito relevante no Brasil, tem muita importância e poder econômico, e esse tratado ele visa trazer mais transparência ao comércio e impedir que se venda armas de fogo ou material de indústria de defesa e bélico para países que tenham risco de usar isso contra os direitos humanos ou contra a sua população. O Brasil, vergonhosamente, depois de 3, 4 anos que assinou o tratado, ainda não ratificou no Congresso Nacional, e muito devido aí ao lobby, do outro lado também, da indústria de armas e de material bélico. Na Câmara dos Deputados, né, obviamente, acompanhando esse debate lá, muitas comissões permanentes, você tem especialmente a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, nossos projetos prioritários que a gente acompanha: controle de armas, reforma de polícia e reforma do sistema de justiça criminal. No Senado Federal, da mesma forma, e também os mesmos temas de forma geral. Temos uma pequena atuação em relação ao Poder Judiciário. Existe muita questão da litigância estratégica, muitas organizações fazem isso, não é muito uma metodologia utilizada pelo Sou da Paz. Litigância estratégica é você, justamente, ao Judiciário, cobrar via Poder Judiciário, via o processo judicial, que haja um cumprimento de uma lei, uma mudança legislativa, o cumprimento da Constituição em um determinado tema. A gente acompanha como amicus curiae esse recurso especial, que é o recurso especial da Defensoria de São Paulo, para determinar que o consumo de drogas não é passível de ser criminalizado conforme a Constituição Federal. A gente acompanha, assim, amicus curiae é um termo aí do direito, que você não é parte do processo, mas você pode acompanhar e se manifestar em relação a esse processo. No CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a gente também tem uma articulação para o cumprimento dessa resolução. É uma resolução que determina, como diz a lei do Estatuto do Armamento, que as armas, ou seja, quando a polícia apreende uma arma utilizada num crime, isso fica retido para ser utilizado como prova no processo judicial. Uma vez que o processo utiliza essa prova, a lei determina que o Exército Brasileiro tem que destruir essa arma. Só que acontece que não há esse trabalho, não há essa articulação. Essas armas acabam estocadas por anos e meses
nos fóruns do Brasil como um todo, em salinhas sem a menor segurança, com cadeados desse tamanho, com fuzis, uma série de armamento, e esses armamentos são rotineiramente roubados e desviados desses tribunais e voltam para a criminalidade. Essa resolução determina o cumprimento de um prazo para a destruição dessas armas, mas ela não é cumprida também, então a gente também tenta pressionar para o cumprimento dessa resolução. No Conselho Nacional do Ministério Público, a gente tem um trabalho ligado à questão de investigação de homicídios, forçar esse trabalho. Infelizmente, o Brasil, a segurança pública é muito voltada à ostensividade, à polícia militar, ou seja, essa coisa da patrulha, mas muito pouco orientada para a questão da investigação policial, de identificar crimes de maior gravidade, enfim, ou seja, fica a polícia na rua pegando pequenos criminosos, ladrõezinhos pés de chinelo, pequenos traficantes, nessa questão da ostensividade. Isso é uma polícia que dá para você ver, ela, entre aspas, confere essa sensação de segurança. O político gosta de oferecer à população, porque, de alguma forma, a população é o que ela cobra, mas um trabalho de bastidor, de investigação policial, de perícia, de balística, enfim, acaba sendo menosprezado e tem um efeito muito negativo na segurança. Na questão das eleições, depois eu mostro a questão de agendas públicas. E nos estados, no Brasil, é isso, né? A Constituição Federal determina no artigo 144 que as polícias militar e civil são competência, né, administrativa do Estado. Então, obviamente, uma parte fundamental da segurança está nesse campo, do nível da federação. E a gente tem, mais ligado às áreas fins, aí, um contato muito grande com os estados para trabalhar, seja a próxima Polícia Militar ou a Polícia Civil dos estados. Isso aqui é uma pesquisa que a gente realiza, inclusive, hoje a gente lançou essa nova edição. Até o Valor Econômico publicou uma matéria interessante hoje sobre isso, está lançado hoje, está no nosso site do Sou da Paz. Na verdade, é a terceira edição, mais ampliada. A primeira edição que a gente fez foi em 2014, voltada só para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. O ano passado, a gente aumentou para todo o Congresso Nacional, Câmara e Senado. E é um trabalho, eu tenho muito orgulho dele, é inédito, é o único levantamento que existe no país em relação ao trabalho do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou Senado, na área da segurança pública e justiça criminal. Ou seja, o que esses caras fazem, o que os deputados e senadores votam e propõem como projetos de lei ou projetos de emenda à Constituição no campo da segurança pública e justiça criminal. Enfim, os temas que a gente aborda nessa publicação, justamente, são os projetos... E aí é sempre o ano anterior, né? Agora, em 2017, a gente pega os projetos apresentados em 2016. Projetos de lei e proposta de emenda à Constituição apresentados em 2016 na Câmara dos Deputados, da mesma forma no Senado Federal. As leis promulgadas em 2016 no campo da segurança pública e justiça criminal, ou seja, o que começou a entrar em vigor nesse tema no ano anterior. Quem são os principais atores, né? Quais são os deputados e senadores que mais apresentam projetos, que mais participam desse debate, para a gente identificar quais são esses interlocutores principais. E aí, obviamente, um foco mais específico na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, porque é uma comissão permanente da Câmara que trata diretamente desse tema. Só trouxe aqui, enfim, o relatório traz todas essas informações, convido vocês a entrar no nosso site e buscar esse material. Quem tem interesse no tema, especialmente na área da segurança pública, acho que é um material bem rico para entender o que o Congresso Nacional, de fato, está fazendo nessa área, e não está fazendo muita coisa, e nem muito bem. Já dou esse spoiler. E, assim, só para dar uma apresentação mínima do que tem ali dentro, isso aqui é em relação aos projetos de lei da Câmara dos Deputados. Em 2016, foram 2.536 projetos de lei. É muito interessante você perceber a voracidade, a quantidade de projetos apresentados, ou seja, total, né? Todos os temas, foram mais de 2.500 projetos apresentados. Se você dividir isso por... Você tira 3 meses, dá 9 meses no ano. Você dividir isso por número de dias, ou seja, uma quantidade absurda de projetos apresentados, só que todos com uma qualidade péssima e muitos redundantes, muitos que tratam dos mesmos temas. Uma das grandes conclusões dessa pesquisa é que quantidade não é qualidade. Desses 2.500 projetos, quase 500, 478 tratam de temas de segurança pública e justiça criminal. E o que eles tratam, né? O que tem dentro desses projetos? Opa, voltou aqui. A maior parte dos projetos, 16,5% dos projetos, criminaliza uma nova conduta, ou seja, torna uma nova conduta crime, criminaliza um novo verbo. A gente tem mais ou menos 2.000 tipos penais hoje na legislação penal brasileira. E se cria novos crimes, enfim, sem parar. O problema não é nem
a questão de se criminalizar uma conduta ou não. O problema é que você começa a criminalizar condutas de forma, enfim, absolutamente esdrúxula. Por exemplo, cria um tipo específico para furto de agrotóxico. Já existe o crime de furto. Só que você cria um novo tipo, furto de agrotóxico. Isso é para você defender interesses específicos, dar algum tipo de resposta para a sua base eleitoral. Só que isso distorce completamente o sistema de direito penal e gera, enfim, resultados muito ineficazes na nossa área de segurança pública. Outros 15% são aumento de pena, ou seja, situações que já são criminalizadas, mas você está aumentando a pena desse crime, de maneira que você vê que a maior parte dos projetos tratados na Câmara dos Deputados é o que a gente chama de endurecimento penal, né? Ou criminaliza uma conduta, uma nova conduta, ou aumenta uma pena para um crime já existente. Logo depois, seguido, e no aumento do ano passado, tem temas de polícia, basicamente são projetos corporativistas, seja pautado por parlamentares ligados à Polícia Militar ou à Polícia Civil, não são projetos que tentam fazer reforma de polícia, ou, enfim, alguma alteração mais substantiva. Eu chamo de RH policial, é recursos humanos policial, é benefícios, é aposentadoria. Não que não seja importante, são trabalhadores e têm todo o direito de buscar benefícios do Congresso Nacional, mas a gente não pode tratar a segurança pública somente nesse viés e também de forma totalmente desintegrada entre Polícia Militar e Polícia Civil. E depois as outras, enfim, os outros temas. Eu trouxe esse exemplo aqui, basicamente, é da questão dos projetos de lei da Câmara dos Deputados, mas se vocês olharem na pesquisa, vai ter as outras informações que eu apresentei ali no índice anterior. Isso aqui é uma outra ação bem interessante do Instituto, que a gente integra, na verdade, que é a Rede de Justiça Criminal. É uma rede de 8 organizações, metade do Rio, metade de São Paulo, e tem uma no Recife, que é a última a integrar a rede. É uma rede criada em 2010, que atua em rede, obviamente, então tem esse caráter muito interessante da articulação, e são organizações com caráter muito diferente entre si. O SESEC é ligado, por exemplo, à Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, então tem esse perfil mais acadêmico. O IDDD, que é o Instituto de Defesa e Direito de Defesa, é um organismo de advogados em São Paulo, muito ligados a esse ambiente jurídico. Enfim, Conectas, muito na área dos direitos humanos, TTC, cada um com uma característica muito específica, e essa diversidade gera uma complementaridade muito interessante. A gente atua aí na área da justiça criminal, é uma crítica a essa política criminal distorcida e ineficaz como resposta para a segurança pública, que tem, né, como resultado um sistema prisional brutal. Você pega toda a questão de violação de direitos humanos, as facções criminosas, sempre digo, né? A gente fica falando, esse discurso mais truculento da segurança pública, deixa eles lá no presídio, que se matem, que morram, tal. O fato é o seguinte, nenhuma facção criminosa, nenhuma, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Primeiro Comando da Capital, Família do Norte, nenhuma nasceu em nenhum boteco, em nenhuma esquina. 100% delas nasceu dentro dos presídios. 100% delas. Enquanto houver um sistema desse, a gente vai ficar produzindo facção criminosa atrás de facção criminosa, porque eles se organizam para vivenciar essa experiência que é a experiência do sistema prisional brasileiro. Então, assim, é importante o que acontece dentro dos presídios brasileiros, sim. A gente tem... Fica uma coisa de, não está preso, resolveu o problema. Essas pessoas um dia vão sair, e é importante que elas não saiam absolutamente ensandecidas, psicopatizadas ou em dívida com uma facção criminosa. Então, acho que é um debate muito relevante para a gente ter. A questão da distorção do sistema, né? Você sabe, enfim, a maior parte dos presos são homens, negros, pobres, das periferias, os pequenos traficantes, os pequenos trombadinhas, enquanto isso, homicidas, grandes traficantes, grandes criminosos não estão ao alcance desse sistema criminal totalmente distorcido. E ineficiente, né? Porque não ressocializa e aumenta muito a possibilidade de reincidência. Ou seja, a gente insiste, a gente criminaliza a conduta, a gente aumenta a pena, joga o cara numa masmorra e o cara sai doido e em dívida com a facção criminosa. Não vai dar certo, só vai piorar. É isso que a gente está falando. Mas o Congresso insiste nos mesmos resultados, porque muitas bases eleitorais, enfim, acabam apoiando esse tipo de debate. Aqui são os principais temas que a gente trabalha: medidas cautelares, audiência de custódia, a revista vexatória, redução da moralidade penal, e aí tem o site da Justiça Criminal, a Rede de Justiça Criminal, quem tiver interesse também. Isso aqui, concluindo, são agendas de segurança pública, que a gente começou também a fazer em 2014, é uma coisa que a gente quer cada vez mais
desenvolver, é influenciar durante as eleições. Então, essa aqui, a agenda prioritária de segurança pública, ela é das eleições para presidente de 2014. A gente criou uma agenda com parceiros especialistas para influenciar. A gente entregou para todos os candidatos à presidência, como um consenso da academia e da sociedade civil organizada ligada à área da segurança pública, de quais são as políticas e os temas que devem ser tratados numa política mais ampla de segurança pública para que a gente tenha resultados mais efetivos. E a gente tenta que esses candidatos se comprometam a adotar pontos dessa agenda, independente de quem ganhe a eleição. E, no ano passado, a gente fez a Agenda Municipal de Segurança Cidadã, em parceria com o Instituto Igarapé do Rio de Janeiro e o Instituto Fidedigma de Porto Alegre. Então, a gente trabalhou muito nas cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, também com propostas de políticas para segurança no campo do município, que é um debate importante que tem que começar a ser feito, ou seja, o município se apropriar desse debate, também tentando que enfim, os candidatos se comprometessem com isso e, de alguma forma, implementassem alguma dessas medidas quando fossem eleitos, independente de quem fosse eleito. Terminou aqui a apresentação. Eu só queria passar, se der tempo, um videozinho de uma outra ação que a gente tem, também para dar um exemplo. É uma ação muito interessante que a gente fez em parceria com o SESEC, que, embora não seja da Justiça Criminal, a gente fez em parceria com o SESEC, que é esse centro de estudos da Universidade Cândido Mendes, sobre a questão dos presos provisórios no Brasil. Vocês sabem, né? 40% dos presos no Brasil são provisórios, ou seja, são presos que ainda não foram julgados, foram presos em flagrante, alguma outra coisa, enfim, ainda não foram julgados. E a gente fez uma pesquisa no Rio de Janeiro e depois produziu um material sobre a realidade desses presos no Rio de Janeiro. Tudo está num site que chama Presos Provisórios, Danos Permanentes. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, só um minutinho. O site ele é bem interessante, ele traz, cada bolinha dessa é uma historinha, você passa a mão a história de um fulano, de um ciclano, de um beltrano. Aquele primeiro, até pula a introdução, é o Pedro, ele, enfim, foi preso, olha só essa história, 44 anos, casado, foi preso na Rocinha com 16 gramas de droga. Usuário de drogas, deficiente visual e esquizofrênico, ficou 485 dias preso, até ter sua doença reconhecida e ser absolvido. A prisão dele custou R$28 mil ao contribuinte do Rio de Janeiro. Ele ficou todo esse tempo preso e foi absolvido. E isso não é exceção, essa é a regra. Em 2013, na cidade do Rio de Janeiro, mais 7.700 pessoas foram presas e mantidas na prisão, em média, por 100 dias antes do julgamento. Ele fica 100 dias preso antes de ser julgado. A maior parte uma parte considerável dessas pessoas acabam inocentadas ao final do seu julgamento, ou então condenadas a um tempo menor do que ficou preso. Ou seja, ela fica 6 meses presa e a pena dela era de 4. E, enfim, não dá para acreditar que a justiça... Posso só pedir? Clica sobre o projeto, tem um videozinho aí, ali à direita, sobre o projeto. Aí. Tem esse vídeo, vamos ver o videozinho aí, eu paro. Obrigado.